E hoje nós convidamos aqui Celso Marcon, ele que está à frente das entidades comunitárias, né? De uma entidade aqui de Sorriso que representa todas elas e preparando eleições para esse mês. Veja só o tamanho da importância deste momento aqui para Sorriso. Celso, seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo para a gente conversar um pouco sobre isso, então. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. Bom dia também, Milena. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, esse importante espaço aqui, nesse importante também canal de comunicação. Eleições marcadas para o dia 27 de novembro, mas o senhor nos explicava em off que só há eleição onde tem mais de uma chapa inscrita aqui em Sorriso. É uma regra das entidades aí, Celso, é isso? Perfeito. A gente vai promover as eleições somente aonde tiver mais do que uma chapa inscrita, né? As eleições, elas acontecem no dia 27 de novembro, das 8 às 13 horas, e ela vai ocorrer somente aonde tiver mais do que uma chapa inscrita. Quantas associações comunitárias estão regularizadas aqui em Sorriso hoje? A Casa do Conselho, ela tem hoje registrada 20 conselhos e 30 associações registradas, né? Lembrando que nós temos uma novidade importante aí. O Ministério Público esteve em contato comigo e fizemos algumas reuniões no sentido de fazer a regularização dessas associações perante o cartório, o registro propriamente, né? Isso vai dar um certo poder maior para as associações. Então, é importante fazer esse processo agora de eleições e tal, e depois as associações que tiverem interesse em fazer isso, procure o Ministério Público para que possa, então, se dirigir até o cartório, lembrando que, como são associações sem fim lucrativo, eles não têm nenhum tipo de rendimento, o doutor Márcio, promotor de justiça, ele conseguiu, junto ao cartório e também com advogado e contador, esse processo tudo gratuito. Perfeito, Tá? Então é muito maravilha. importante salientar Aproveitar isso. uma E oportunidade, na verdade. parabenizar também, né, o doutor Sim, com Márcio pelo certeza. trabalho que vem fazendo perante a Casa dos Conselhos. Bastante integrado e, inclusive, ele costuma trabalhar essa questão da participação das pessoas, né? E esse é o momento. Vocês têm, inclusive, um prazo que termina antes do dia 27, essa semana, salvo engano, para fazer inscrição de chapas, é isso? Nós temos apenas 3 últimos dias. Nós temos quarta, quinta e sexta-feira próxima que se encerra, às 13 horas, na Casa dos Conselhos. Todas as informações e alguns documentos necessários, as pessoas podem também estar procurando no site da Prefeitura, né? Ou diretamente na Casa dos Conselhos. A Casa do Conselho é uma instituição ligada à Secretaria Municipal de Governo e ela atua no suporte das atividades dos conselhos municipais e também ao auxílio das associações de moradores de bairro do município. Ela oferece total suporte para a atuação dos presidentes e também ela tem ali um local para que as associações possam promover suas reuniões. Nós temos ali uma equipe pronta para poder fazer os ofícios, protocolar e ajudar eles nas orientações do que for necessário para que as demandas das suas comunidades aconteçam perante as secretarias. Essa estrutura toda é ofertada pelo Executivo Municipal. Sim, desde 2011, quando foi instituída a Casa dos Conselhos, com esse objetivo. Ela funciona onde aqui em Sorriso? A Ela Casa dos funciona Conselhos? na Avenida Marechal Cândido Rondon, número 2311. O número de telefone lá é o 35458369. Funcionamento das 7 às 13 horas. Outras coisas que eles possam assim ter algum tipo de dúvida, pode estar indo lá diretamente, falar comigo ou com a minha equipe, das 7 às 13 horas, ou também obter informações através do site da Prefeitura. O que precisa para montar uma chapa, digamos assim? Quais são os membros que são exigidos? Como é que isso tem funcionado aqui em Sorriso? A composição da chapa, ela compõe por 6 pessoas, né? Sendo uma pessoa designada como presidente, outra vice e tesoureiro, e outras 3 que compõem o Conselho Fiscal. 6 pessoas no mínimo, né? Por quanto tempo fica eleita essa chapa, a validade dela? As eleições, elas ocorrem de 2 em 2 anos, 2 né? anos. Ela tem uma validade aí para 24 meses, né? Certo. E essa questão de se não tiver mais de uma chapa, como é que fica então? Se escrever uma chapa, já está eleita? A chapa que tiver inscrita Única? única até o dia 18,
até as 13 horas que se encerra as inscrições. Aonde tiver apenas uma chapa, ela já é considerada por aclamação eleita. E as que tiverem mais de uma chapa inscrita? Aí é feito nós estamos formando também uma comissão, que é uma comissão que vai estar ditando as normas, né, de como funcionam as eleições. E as associações que vão estar disputando vão designar o local onde vão ocorrer as eleições, né? E tudo isso é acompanhado pela Casa dos Conselhos. Apenas a data que já está definida, que é 27 de novembro. 27, né, o senhor disse, de novembro? Isso, exatamente. A eleição ocorre no dia 27 de novembro, nos lugares onde tiverem mais do que uma chapa. Muito bem, eu ia perguntar para o senhor aí da importância dessa participação. Assuntos, estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o Celso Marcon, ele que está à frente da Casa dos Conselhos aqui de Sorriso. É um nome muito bonito, né? Quando você fala em casa, você reúne. E o propósito é mesmo esse, não é, Celso? Você dizia aí da responsabilidade. Você está à frente de uma entidade que tem 30 associações e 20 conselhos. São 50 entidades representativas de extrema importância quando se pensa em tomada de decisões com a participação popular. E eu gostaria de te perguntar agora, então, o que você poderia dizer para quem nos ouve nesse momento, Celso? Por que é importante participar da sua associação comunitária? Marlene, nós tivemos aí uma experiência recentemente das eleições presidenciais. E aí a gente deve fazer ali uma leitura do que fica para a gente entender qual é a preocupação da população em participar das políticas existentes. Tudo funciona através das políticas. Quando você fala em educação, quando você fala em saúde, quando você fala em segurança, quando você fala em esporte, em lazer, tudo envolve políticas públicas. Essa participação da população é de extrema importância, porque às vezes a gente fala a palavra política, tem muita gente que entende que não é salutar, que não é uma coisa bacana. E é o contrário, essa forma da gente fazer política, de interagir e de conhecer como funciona, e a participação, fomentar essa participação, essa gestão participativa, esse sim é o caminho para que a gente possa melhorar as políticas públicas existentes no nosso município. Você fala de política de assistência social, é necessário que a população tenha um entendimento de que a participação dele, como a formação de associações, a formação de lideranças, elas vão facilitar e vão contribuir muito para o andamento e o desenvolvimento das demandas, né? Então, em cada bairro, é necessário a gente fomentar isso. É necessário que quando há uma discussão em relação a uma política pública, tanto de uma política pública que não existe, ou no melhoramento de uma que já existe, é importante a participação da população. Porque nós tivemos aí, por exemplo, uma discussão a nível de Brasil apenas do que seria direita ou esquerda, o que seria melhor para o Brasil. Mas nós não tivemos aí uma outra opção a não ser essas duas vias. Uma terceira via. Então, por quê? Porque a falta de discussão de uma política mais madura, de forma mais inteligente, que a gente possa, de fato, escolher, porque nós tivemos uma divisão no nosso país, praticamente 50%, entendeu? Sem entrar no mérito de quem é melhor ou pior, Sim, mas dúvida. é necessário uma discussão melhor e esse é o chamamento. É chamar a população para discutir as políticas públicas na formação de pessoas e, inclusive, de participação mesmo. Porque quando a pessoa do bem entra para participar na política, ela ocupa o lugar de pessoas que não são do bem. Então, é importante essa participação. Abrindo as portas, né? A gente ouve muito falar, está no discurso a gestão participativa, está no discurso de todo mundo a necessidade de melhor fiscalização, e a população tem esta porta. Então, eu vou lhe perguntar, Celso, conselhos têm força aqui em Sorriso na gestão? Muito, muito. As pessoas precisam entender como funciona, entendeu? Um conselho municipal e também se interessar em participar. Porque os conselhos são formados de forma paritária, né? 50% de pessoas que são da participação pública, eles são funcionários. Do grupo da gestão, digamos. E são funcionários públicos, né? Até pelo know-how para lidar com as coisas lá, pelo conhecimento Isso, pelo tem, sistema burocrático que é necessário que exista, né? Sim. E também, esses outros 50% é formado pela liderança e participação da população em geral. Entidades representativas que têm cadeira cadeira lá, população que queira participar de conselho. Então, Certo. é necessário
essa discussão aí, para poder ter essa participação na discussão da onde vão ser gastos os valores. E eles são ouvidos, os conselhos? São ouvidos pela gestão? Os conselhos, eles têm uma força importantíssima. É. Todas as reuniões, elas são constituídas por ata. Se tiver ali uma Perfeito. contraindicação para ser feita em alguma coisa, aquilo não pode ser feito, porque ele tem amparo, entendeu? Judicial. Ele tem o Ministério Público que fiscaliza, ele tem o Legislativo que fiscaliza. Então, esse peso do conselho, aonde vão ser gastos e a forma como vai ser conduzido, quais são as prioridades a ser feitas no município, tudo tem um peso e é documentado em ata, e aquilo ali vira um documento fortíssimo. Às vezes, eu pergunto assim com força, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui tem ideias fantásticas para solucionar questões espinhosas da gestão. E a gente tem a mania péssima de imaginar que a pessoa foi eleita lá, ela vira super-homem, vira super-mulher. E não é assim, ninguém tem superpoderes, né? O ser humano é um humano normal. Quanto mais contribuição positiva, melhor, na verdade. Exatamente. Por isso a participação da população na discussão das políticas públicas e, o mais importante ainda, a divulgação das coisas que são discutidas. É vocês aqui do canal de comunicação que leva a público o que é certo, o que é errado e o que está sendo feito. O que foi discutido, o que foi acertado, e vocês levam a público. É vocês que dão a publicidade e a transparência de tudo que acontece dentro do setor público. E é importante que a pessoa aproveite as oportunidades. Então, para a gente resgatar o motivo principal da vinda do Celso aqui hoje, há uma eleição marcada. A pessoa que está nos ouvindo aqui, mesmo que ela não esteja nesse momento ligada, Celso, a uma instituição, a uma entidade, a uma associação comunitária, como é que ela deve agir para passar a integrar isso? Se ela, de repente, nossa, eu gostaria de fazer parte de uma chapa. Como é que ela deve agir? Ela deve, primeiramente, fazer um contato com a Casa do Conselho ou diretamente no local, né? Que nem eu já citei aqui, na rua Floriano Cândido Rondon, né? Lá no 2311, telefone também 3545-8369. Ela pode estar tirando algumas informações. São 6 membros, né? É formado a chapa. Ela tem no site da prefeitura uma ficha de inscrição, onde tem as informações que ela precisa. Ela pode fazer o complemento dessas informações com a gente. E a pessoa que tem interesse em disputar o cargo de presidente, ela tem que ter no mínimo 18 anos. Né? Esse é o requisito Esse é o principal. requisito mínimo, né? Ser residente no bairro onde ela vai pleitear essa vaga. E as pessoas que vão votar, ela tem que ser residente ou comerciantes no lugar, né? Onde vão estar votando. Não precisa ter inscrição E ela na tem entidade, no caso. Não. E ela tem que ter no mínimo 16 anos para votar. Para votar. Isso. E as eleições serão dia 27, ainda a ser definido aí o local dentro de cada bairro que tiver mais do que uma chapa. Sim, né? assim que encerrar as inscrições no dia 18 agora, a gente vai estar comunicando vocês quem são os bairros que vão estar sendo promovidas essas eleições. Aí vocês, por gentileza, vão estar ajudando a gente a divulgar. E nós vamos estar aí cuidando para fazer essas eleições da forma mais transparente possível e democrática. A posse dessas novas diretorias já é imediata ou tem algum momento para frente? Como é que é? Não, a posse é imediata. Já no dia já é divulgado, né? Elege, Contagem dos votos pela maioria, e aí já de imediato. É lógico que a gente costuma fazer um documento, como de praxe, já é feito das outras vezes, de um diploma para o presidente, né? É uma solenidade que acontece com a presença das autoridades aqui do município, que são convidadas para fazer parte desse evento de diplomação das associações. Como se sentem, na sua visão, o senhor que lida diretamente, os presidentes de bairros aqui, eles se sentem realmente ouvidos também pela gestão, não apenas os conselhos, que a gente já falou um pouco? Olha, nós temos um trabalho feito de dar resposta. Todos os presidentes de bairro que me consultam ou que entram em contato comigo não ficam sem resposta. Ele tem um ofício e, inclusive, um acompanhamento das demandas do qual ele solicitou. É lógico que nem tudo é atendido. Ninguém vende ilusão para ninguém. O que pode estar dentro das condições da administração é, de fato, atendido com rapidez, e essa cobrança acontece diretamente por mim.
porque esse eu sou o intermediário, esse elo de ligação entre a comunidade e também a gestão pública. Então, seja de qualquer secretaria, ele vai ter essa resposta e o porquê, se não, se for negativo, ou se é positivo, a data de quando vai ser feito o que ele está pleiteando. Perfeito. Algo mais, Celso, que o senhor gostaria de dizer nesse momento? Olha, eu só agradeço a todos vocês por esse espaço. Reforço para que todas as pessoas que estejam nos ouvindo façam aí a participação, venham participar dessa gestão participativa, que o seu bairro, a sua comunidade, ela pode sim receber com mais rapidez, mais informações, com velocidade. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, no bairro, que é necessário agilizar um atendimento com mais urgência. Seja uma catástrofe, ou seja uma árvore, ou algum tipo de problema que tenha, nós somos o elo de ligação, estamos 24 horas no ar à disposição dessas comunidades, para poder ajudá-los a resolver os problemas. Seja com a Defesa Civil, ou seja qualquer secretaria que a gente possa, ou até mesmo com o próprio prefeito, intervir para que seja resolvida a situação. Importante aproveitar o momento e se integrar e participar, né, Celso? Exatamente. Perfeito, muito obrigada. E a gente está à disposição e vamos aguardar, sim, os informes aí sobre quem vai à eleição, então, no próximo dia 27. Muito bem, muito obrigado e um bom dia a todos.